A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, bem-vindo. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é pronunciamento de Dutti. Vamos ao comentário. Antes do comentário, nós queríamos nos solidarizarmos com o pessoal, a população baiana, principalmente da cidade de Itabuna, assim como Minas Gerais e o Piauí, que estão nesse momento passando por sérias dificuldades e resultado de uma catástrofe natural. Bom, mas esse pronunciamento de Dutti que eu me refiro, eu estou me referindo ao pronunciamento do presidente da República junto com a primeira-dama. O fato da primeira-dama estar naquele momento é porque a imagem do presidente não traz mais confiança, está desgastada. Ele precisava um ponto de apoio, uma sombra, para tentar passar uma suavidade maior. Então é uma estratégia, não é uma atitude natural. A segunda é o discurso, e que nos amedronta. E a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. A Michele Bolsonaro, a gente não vai entrar no histórico social dela, e também no seu histórico escolar, porque ela não tem muito conhecimento do que está acontecendo com ela, e ela está servindo para quê? Instrumento de quê? É um instrumento político muito pesado, ela naturalmente desconhece, porque ela teve uma frágil história social, consequentemente também na questão intelectual. Mas ela está fazendo exatamente dela. Uma jovem que saiu do Ceará, pobre, que se tornou a primeira-dama, ela vai continuar agradecendo a todos que estão ao redor dela, sem ter consciência do prejuízo que está causando ao Brasil. Então, por que pronunciamento de Dutti? Porque Dutti era como era chamado Benito Mussolini, quando ele criou, né, na Itália, o chamado fascismo, que ele operou de 1922 a 1943, que é um sistema de administração pública e política autoritário, violento, não é? Com foco nas elites. E o que mais estranha é que em 1930 surge no Brasil um movimento da entrega, um movimento chamado de entregacionismo, e esse movimento que foi criado por Plínio Salgado, ele era o fascismo. Eram fascistas, ditadores, elementos violentos, uma coisa absurda de extrema-direita. E o lema do fascismo brasileiro era Deus, pátria e família. Olha que coisa impressionante. E aí, quando você vai para Bolsonaro, você tem que o slogan Brasil acima de tudo. Ou seja, a Alemanha, os soldados nazistas alemães, quando faziam a saudação fazia a saudação a Hitler, eles cantavam o hino e davam ênfase a esse detalhe do slogan que era Alemanha acima de tudo. E aí nos chama a atenção o seguinte: no momento que o presidente da República e a primeira-dama faz um pronunciamento que coloca frases fascistas e não é percebido pela população, passando a ideia de família legal, de pátria, de tudo isso, quando na verdade fazem parte de um projeto extremamente violento. É tão violento, mas tão violento, que o Brasil cria uma agência reguladora científica para avaliar as condições de produto, as condições de fármacos e outros, e etc., para proteger a nação brasileira com pessoas com doutorado, cientistas em infectologia, assim por diante. E quando faz uma declaração técnica para as crianças serem vacinadas, imediatamente o governo diz a seguinte frase: nós não temos ainda morte suficiente de crianças que justifique a vacina emergencial. Ou seja, a vacina ela é exatamente construída para evitar o desenvolvimento da doença, não é? Para evitar a quantidade de morte. Quer dizer, vai ter que morrer quantas crianças para poder trabalhar a vacina. E o pior, o presidente da República faz uma ameaça aos servidores técnicos da Anvisa. E por que ele faz ameaça? Eu vou citar o nome de vocês, porque ele sabe que dentro do projeto dele, do apoio social que ele tem pessoas que fazem o serviço sujo. E aí ele citando o nome, pode ser que algum desses possa vir a ser ameaçado, talvez chegar até a perder a vida.
não é? E sofrer qualquer atentado. Então, se ele não tivesse consciência de que alguém poderia fazer esse serviço sujo, ele não diria que não ameaçaria delatar o nome desses infectologistas e médicos e cientistas da Anvisa. E aí o ministro Queiroga, seguindo a cartilha do presidente da República, e quando ele segue a cartilha, ele perde caráter, ele perde moral, ele perde credibilidade, porque ele passa a falar exatamente aquilo que o presidente disse, no sentido de que a criança não morreu criança suficiente para se vacinar. Quer dizer, ou seja, no começo da pandemia, ele agiu exatamente assim. Não era o momento para fazer nada. Quando o São Paulo começa, ele corre atrás. E agora com as crianças novamente, aí o Ministério acha de fazer uma consulta pública ridícula, absurda, desnecessária e louca. Porque o povo não vai definir sobre antibiótico, não vai definir sobre vacina. E o órgão técnico ligado ao Ministério da Saúde é a Anvisa, só. Não pode ter outro, porque senão você vai ter o quê? Uma subcomissão técnica para avaliar os técnicos da Anvisa. Como é que vai ser? Então é muito sério que nós estamos observando, diante dessas familiaridades com o fascismo, não é? E com essas colocações apelativas de família, Deus, pátria, e fala de liberdade, mas que liberdade? A liberdade deles, não a da nação, não é? Então isso é muito sério diante do quadro que estamos convivendo. Até porque para um país avançar, no mundo é assim, na economia, no social, em todos os setores, o mundo é político, o mundo não é técnico. Só se chega ao poder fazendo política e não fazendo concurso. Então é preciso entender que se não existe uma política nacional, né, prática, inteligente, que vise o equilíbrio da nação e não apenas de um mercado, de uma faceta da nação, nós não vamos avançar. E é muito triste ver uma primeira-dama sendo iludida por um projeto criminoso que, quando usa a palavra Deus, Pátria e Família, não está querendo dizer, falar em bem-estar social, mas uma forma de iludir uma nação do tamanho do Brasil. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Nosso ouvinte ele pode fazer sua ponderação de forma objetiva, não é? Para Exato. que o nosso professor Carlos Silva também traga aí as suas respostas. E a gente já vai para o bate pronto. A primeira pergunta aqui é do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiocá. Professor, quero entender a inflação de Cuba. Esse ano chegou a 70%. Se o Estado pertence à família Castro e deu essa inflação, se uma pessoa matar uma vaca lá é preso, pertence à família Castro. É isso que o socialismo quer plantar no Brasil? Pergunta o Índio Agagiani. Olha, primeiro, eu não sei por que essa sua preocupação com Cuba. Se preocupe com o governo federal, que segundo ele, há 20 dias atrás, tirou 10% da gasolina, do preço da gasolina. Baixou 10%, baixou na bomba? Baixou lá no posto, direto para o consumidor? Não baixou nada. Nós estamos aqui no Brasil, para você ter ideia, o Brasil é a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Aponta uma empresa chamada Austin Rating, né, que existe há mais de 34 anos. Essa taxa de desemprego do Brasil é o dobro da média mundial e pior entre os membros da G20, né, que fizeram a divulgação aí, se não me engano, no terceiro semestre desse ano. Então, não se preocupe com Cuba. Cuba, ele tem bloqueios econômicos desde 1959. E Cuba produz saúde para o mundo. Comece a se preocupar, que você me fez lembrar o que mamãe dizia quando era pequeno: o gato escondido com o rabo de fora. Aqui o Jairo do Santa Rosa está dizendo: boa tarde, professor Carlos Silva. Na sua opinião, por que já não foi solucionado o caso Beatriz lá em Petrolina? 6 anos e nada de descobrirem o assassino. Não é estranho, professor? É estranho, muito estranho. Nós temos tecnologia que não necessita mais passar tanto tempo sem descobrir. Certo? Eu tenho para mim
que envolve valores sociais muito altos, e aí estão esperando o momento certo para que seja colocado à disposição da sociedade. Mas é claro que a polícia já sabe. Mandar um abraço para nosso ouvinte, a Iraci Diniz, acompanhando nossa programação. Antônio Marinho também está acompanhando o nosso jornal A Cultura Informa. Paulo Roberto está dizendo, boa tarde, professor. Esse vai ficar na história, uma múmia sem cabeça. 2022 vem aí para tirarmos. Olha, a questão, cara, nós entendemos o sentido irônico, né, e pejorativo com relação ao governo federal, mas o perigo está que durante a ação desse governo, o país está sofrendo. Veja como é que está a Bahia, veja como é que está o Piauí. O governo não criou um Comitê Nacional de Apoio Emergencial às vítimas, que ficaria 24 horas atento para servir de ponte para os estados e as cidades atendidas. Mas o presidente acha que deve passear na praia, pular numa lancha e assim por diante. Aqui tem a mensagem da Maria Luciene perguntando aqui, professor, comente, perguntando não, no caso, trazendo aqui a sua participação no caso. Professor, comente sobre a afirmação de Bolsonaro não querer vacinar a filha dele. Primeiro ele deve ser automaticamente preso, loucura, purificar por quê? Primeiro porque o cartão de vacinação da criança é obrigatório estar em dia. Absorver benefícios sociais estaduais, municipais e federais. Então você não pode determinar uma situação dessa que você está, primeiro, passando descredibilidade à população da ciência. Terceiro, segundo ele está exatamente agindo de uma irresponsabilidade sem tamanho, já que já morreram 597 crianças, resultado da Covid, entre 5 e 11 anos de idade. Mensagem aqui do Robson Teixeira, boa tarde, professor. Já não chega do senhor só falar em Bolsonaro? Vou dizer uma frase que um radialista aí, amigo seu, falou no último paredão. Diga. Deixe de falar em Bolsonaro, pois assim o senhor só faz com que o povo lembre dele. O senhor não vê as notícias não, é? Aonde Bolsonaro vai, gera aglomeração. Olha, primeiro, eu gosto de falar e gosto que as pessoas se lembrem, porque quem determina as ações de uma nação é o governo federal. Dependendo da ação federal, nós vamos ter equilíbrio social nos estados e municípios. Ou você acha pouco, 618 pessoas morreram e a maioria dela resultado da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Fique tranquilo, mas eu vou falar não só do Bolsonaro, mas de qualquer um que esteja lá e que pratique as ações que ele esteja praticando, que vai atingir diretamente ao povo brasileiro. Por exemplo, o Vale Gás, que foi um projeto do deputado do PT que vai atender ao povo. Por que ele não pegou esse Vale Gás e embutiu, transferiu para o benefício do Bolsa Família? Por que não? Acrescentaria mais R$52. Não pensa, não trabalha, você quer que a gente fique calado, tentando que ele passe livremente pelo desastre que ele está fazendo na nação? Mensagem aqui do Matheus Batista. Bolsonaro está desgastado. Acho que nem vai no segundo turno. Matheus de Bezerros. Olha, o desgaste que ele está sofrendo, isso é muito claro. E não é por valores dos seus adversários. É exatamente porque o único adversário de Bolsonaro é ele. Aqui mais abraços para os ouvintes que estão acompanhando a gente. Aqui pelo Facebook da Rádio Cultura tem mais ouvintes acompanhando por aqui. Já falei da Maria Luciene. Mandar aqui um abraço também para o Aparecido Matos. Tem também aqui o Jailton Arruda. Boa tarde, professor. Tantas coisas boas no governo Bolsonaro, mas o senhor insiste em valorizar, segundo ele aqui, as inverdades da esquerda. Por que você não citou uma? Dava exemplo. Quando você fala essas coisas, você dá um exemplo. Entendeu? Você diz, isso é coisa boa. Mas você diz tanta coisa boa, quais? Cite 3, cite 2. E aí reforça-se o seu argumento. Mas quando você diz que eu falo coisa boa, a gente não encontra. Se você encontrar, você pode divulgar. Aqui do Alberto Marceneiro.
E a culpa do desemprego é do governo atual? Boa tarde. Apesar que o Paulo Guedes até agora não disse para que veio. Pois é do governo atual, sim. Nós não podemos passar as mãos nos gestores municipais, nos gestores estaduais e nos gestores federais, porque quando eles estão em campanha dizem que vão resolver. Então o problema, a culpa é especificamente deles. Se não fosse para resolver, o povo não teria optado por uma mudança. Então vamos acabar com esse negócio. O PT já está fora há mais de 8 anos, 6 anos por aí. E os outros governos também. Tinha problema, resolva. Ou resolve competir para ver quem fez mais ruim. Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação nesta terça-feira aqui no programa. Boa tarde e até quinta. Até quinta-feira, André Santiago. Até quinta, ouvintes do Cultura Informa. E até quinta, Dido Montenegro.